A pior batalha espiritual é o silêncio de Deus. Quando Deus não responde, essa é a mais forte. Eu quero falar sobre batalhas espirituais. E nada melhor do que usarmos o exemplo de Daniel. Daniel, ele jejuou 21 dias, orou e jejuou 21 dias, numa batalha espiritual. A palavra diz, compartilhar com você, então me disse, quem disse para quem? O anjo de Deus falando com Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, repete aí. Olha só, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Olha aqui para mim, por favor. Primeiro, ele orou e jejuou 21 dias. Desde o primeiro dia que ele começou a orar, que ele começou a falar com Deus, no primeiro dia, no segundo, no quinto, no 10º, no 20º, ele não viu resposta, ele não viu nenhum sinal, ele não viu nada acontecendo, ele não viu absolutamente nada fisicamente, mas o mundo espiritual já estava se movendo a favor dele. E a prova que o mundo espiritual estava se movendo a favor dele, é que o anjo confirmou que desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus estava ouvindo as suas orações. Vamos ler de novo para confirmar isso. Então me disse, quem disse para quem? O anjo para Daniel. Não temas, Daniel, porque desde quando? Do primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são o quê? São ouvidas as tuas palavras. Então o anjo confirma que mesmo Daniel não vendo nada acontecer fisicamente, não vendo nada acontecer no mundo físico, o mundo espiritual já se movia. Por isso que eu disse a você no início, não andamos pelo que vemos. Se Daniel vivesse por aquilo que ele via, possivelmente ele poderia ter desanimado. Já orei uma vez, já orei 5 vezes, já orei 10 vezes, já orei 20 vezes e não aconteceu nada. Então, largo mão. Mas no 21º dia, então, a resposta das suas orações e do seu jejum chegaram. Mas desde o primeiro dia Deus estava ouvindo. Porque a impressão que a pessoa tem é essa, porque ela não está vendo nada acontecer, porque ela não está vendo nada mudar. Qual a impressão que a pessoa tem? Que Deus não está escutando ela, porque nada está acontecendo. Então isso é um falso engano, é uma falsa impressão, para que a pessoa, ela desanime. Continuando diz, mas o príncipe do reino da Pérsia, o anjo continuou falando com Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quer dizer, ele obteve vitória sobre os reis da Pérsia. Então você vê que no mundo espiritual nada é automático, nada. Ah, não vai acontecer sem eu fazer nada, vai acontecer automaticamente. Se as coisas acontecessem automaticamente, Jesus não tinha ensinado nós orarmos, Jesus não tinha ensinado o poder da oração.
para que orar se tudo acontece automaticamente? Para que orar? Para que falar com Deus se vai acontecer de qualquer maneira? Mas aqui você vê que por causa da oração de Daniel, por causa das palavras de Daniel, que a resposta foi enviada para ele, por causa da oração. Aonde há oração, há resposta. A resposta pode não chegar no primeiro dia, pode não chegar no 10º dia, pode não chegar no 20º dia, uma hora chega. Não chegou no primeiro mês, no segundo, no terceiro, uma hora chega, porque a pessoa está falando com Deus. A oração de Daniel saiu da terra em direção ao céu, e a resposta partiu do céu em direção à terra. É uma comunicação que existiu. Então você observa que ele disse: o rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Sempre vai haver resistência, sempre. O mal sempre vai se opor. Por quê? Porque ele vê aquilo que Deus tem preparado para você. Ele vê aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Então por isso que há resistência. Há resistência às vezes para a pessoa orar, há resistência para a pessoa meditar na palavra, há resistência para a pessoa buscar Deus, há resistência no mundo espiritual. Você diz assim: vou ver um futebol lá no estádio, você vai de boa. Eu vou ali no shopping, você vai de boa. Eu vou na praia, você vai de boa. Eu vou na igreja, você não consegue vir. Sempre vai haver resistência. E a resistência é porque nós estamos falando do mundo espiritual e ataques espirituais. A resistência é porque dá para se enxergar no mundo espiritual, aonde Deus trabalha, o que Ele tem para você. Então vai haver resistência, e a resistência vai ser proporcional ao tamanho da vitória que Deus tem preparado para nós. Amém, pessoal? O tamanho da vitória que Deus tem preparado para você é o tamanho da resistência que você vai sofrer. Porque nós estamos falando do mundo espiritual. Nós estamos falando de guerras que acontecem no mundo espiritual. Aí você diz: poxa, eu tenho sofrido muitas resistências. Qual é a solução quando nós estamos sofrendo resistência no mundo espiritual? O que nós temos que fazer? Intensificar o uso das armas da fé. Nós temos que colocar as armas da fé em ação. Você tem que colocar as armas da fé para trabalhar, porque para se vencer no mundo espiritual, nós precisamos usar qual arma? As armas que são o quê? São espirituais. A palavra diz isso. 2 Coríntios, ele diz: porque as armas da nossa milícia é guerra, batalha. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Não são carnais. Não é na força do braço, não é brigando com o patrão, não é brigando com as pessoas que você vence. As nossas armas são espirituais. Nós vencemos usando armas espirituais. Nós vencemos com as armas que Deus nos deu, armas da fé. Armas da fé. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. As armas espirituais, elas são poderosas para destruir as fortalezas, para destruir as barreiras. As armas espirituais são oração, jejum, meditação na palavra, propósitos de madrugada, votos com Deus. Tudo isso são armas espirituais que a pessoa tem para que ela possa vencer aquilo que resiste a bênção dela, resiste o milagre. Já era para ela ter recebido aquela bênção, mas há uma resistência no mundo espiritual, e aquela bênção não chega, aquela vitória não chega.
a oração, o jejum, a pessoa trabalhar as armas da fé, faz com que aquilo que está preso se solte. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele orou sem desistir, sem desanimar. Ele jejuou sem desanimar. Foi o que ele fez. Ele reforçou o uso da fé para destravar a resposta. Ele orou, ele jejuou até a resposta chegar. Até a resposta chegar. E Deus fez mais além. Deus ainda mandou o reforço, que foi o anjo Miguel. O anjo Miguel, ele disse: veio ajudar-me e eu obtive vitória na minha causa. A oração e o jejum de Daniel fez Deus enviar reforço para ajudá-lo. E dentro disso, você precisa entender que há vários tipos de batalhas espirituais. Vou citar algumas para você. São várias batalhas espirituais. Primeira batalha espiritual são os maus pensamentos, que vêm para todos. Vem para todos. Qualquer pessoa está sujeita a ter maus pensamentos. Qualquer pessoa está sujeita a ser atacada nos seus pensamentos. Com o Espírito Santo, sem Espírito Santo, com fé em Deus, sem fé em Deus, qualquer pessoa. É um campo de ataque. É um campo de batalha. Então, os maus pensamentos que a pessoa tem, que ela está sujeita, faz ela ser atacada espiritualmente, e se ela não usar as armas da fé, pensamentos que são lançados à mente dela prevalecem contra ela. Um outro sinal, batalha espiritual, cansaço. Mas não é o cansaço físico, não. Eu fico cansado, você também, todos nós ficamos cansados. Não é o cansaço físico, porque o cansaço físico, com uma boa noite de sono você recupera. Mas o cansaço espiritual, a pessoa não recupera. Ela é cansada para buscar Deus, ela é cansada para ler a palavra, ela é cansada de orar, ela está cansando, ela está cansada de tudo. Porque é a primeira coisa para você conseguir prevalecer contra alguém. Então o cansaço espiritual enfraquece a pessoa. Quando fala, especialmente das coisas de Deus, das coisas espirituais, vai cansando. Ela está cansada de orar, ela está cansada de lutar, ela está cansada de perseverar, ela está cansada de tudo. Ela, aos poucos, esse cansaço vai virando em descrença. A pessoa vai desacreditando da fé, desacreditando da palavra de Deus. Você sabe por que existem pessoas que dizem serem ateus? Eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Você sabe por quê? Porque são pessoas que não querem prestar contas a ninguém. Então eu faço o que bem entendo, eu faço o que eu bem quiser, eu posso fazer qualquer coisa que eu não tenho que prestar contas a ninguém. Então a pessoa assume essa posição: eu sou ateu, acima de mim não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu sou ateu, para mim Deus não existe. Então tudo que eu tenho em mente, seja boa ou ruim, muitas vezes é mais ruim que boa, não é verdade? O ser humano tem mais coisas ruins em sua mente que boa. Ela pode fazer com tranquilidade. Ela não tem a palavra de Deus para condená-la. Por quê? Eu não acredito em Deus. Então você vê como que as coisas acontecem, e começa normalmente nesse cansaço espiritual. Então a pessoa vai desacreditando. Está entendendo, sim ou não? É assim que a coisa funciona. É assim que muitos assumem essa posição, porque é mais fácil. Então a pessoa é atacada nos maus pensamentos, ela é atacada no cansaço espiritual. Há uma pesquisa que diz
que 70% dos nossos pensamentos são os mesmos todos os dias. Essa é uma dificuldade, porque muita gente não anda para frente. Por que a pessoa não anda para frente? Porque todos os dias, 70% dos nossos pensamentos se repetem. Os pensamentos ruins que a pessoa teve ontem, ela teve hoje de novo, vai ter amanhã de novo, e vai ter depois da manhã. 70% dos nossos pensamentos se repetem todos os dias. Como ir para frente? Então as pessoas não saem do lugar, as pessoas ficam girando em círculo. Por quê? Porque se ela tem os mesmos pensamentos, ela vai ter a mesma vida. A mesma vida. Quando a pessoa, ela olha para a palavra de Deus, ela diz: não, o meu Senhor tem coisas grandes, novas e maiores para mim. Então ali, ela já derrota um monte de pensamentos negativos, com uma decisão em olhar para a grandeza de Deus. Mas os ataques são maus pensamentos, o cansaço, não o cansaço físico, mas qual o cansaço? O cansaço espiritual, o medo. Você vê que no versículo, põe aí para eles lerem de novo, estou lendo aqui, ele disse: não temas. Põe lá o versículo de Daniel, por favor, de Daniel. Então disse o quê? Diga para a pessoa do seu lado aí: não temas, não temas. Você vê que a palavra não temas, alguém disse, não sei quem contou, não sei se é verdade, alguém disse que se repete na Bíblia 366 vezes, uma para cada dia, e ainda sobra uma para o ano bissexto. Se é verdade ou não, não importa, o que importa é o seguinte: várias vezes a palavra de Deus diz: não temas, não temas, não tenha medo, porque o medo também são ataques espirituais. Dizem os especialistas que depressão não existe, o que desencadeia a depressão chama-se medo. O medo faz a depressão existir. Se não houver medo, não há depressão. A pessoa tem medo, ela tem medo de morrer, ela tem medo dos pais morrerem, ela tem medo do marido ir embora, ela tem medo de ficar desempregada, ela tem medo da mãe morrer, ela tem medo de ter uma doença grave. Uma pessoa, ela vive sobrecarregada emocionalmente, ninguém aguenta. Então a palavra diz: não temas, porque o medo também está inserido em ataques espirituais. Agora, de tudo que eu falei, pessoal, o mais forte numa batalha espiritual é no silêncio de Deus, quando ocorre o silêncio de Deus. Porque dura coisa, olhe para mim por favor, dura coisa é você invocar a Deus e não ter resposta, é você falar com Deus, é você pedir, é você clamar, é você pedir socorro, você está num aperto, no desespero, com a corda no pescoço, e Deus fica indiferente ao seu clamor. Nada muda, nada acontece. A pior batalha espiritual é o silêncio de Deus. Quando Deus não responde, essa é a mais forte de tudo que nós vimos aqui. Porque no silêncio de Deus, as pessoas elas pensam que foram abandonadas. Deus me abandonou, porque olha a minha situação e Ele não faz nada. Olha o que eu estou vivendo e nada acontece. Olha só a minha vida, e eu falo com Ele, eu uso a fé, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não vejo uma reação da parte de Deus ao meu favor. Então as pessoas têm essa sensação de abandono. Ela pecou e ela tem a sensação que foi rejeitada. O seu pecado não tem perdão, o que você fez não tem perdão, não tem mais jeito para você. E é assim que a pessoa se vê. Você sabe o que diz lá em Isaías? Isaías diz assim, Isaías 1, depois você lê na sua casa. Ele diz: ainda que o pecado seja como o carmesim,
se tornará puro como a lã, branco como a lã. Você sabe por que ele faz referência ao carmesim? Ainda que os seus pecados sejam como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. O carmesim era uma tinta que quando pegava, manchava qualquer coisa, ninguém conseguia remover, ninguém. O carmesim era uma tinta que se pegasse na roupa, se pegasse em qualquer lugar, não tinha nada que conseguia remover. Mas ele disse: ainda que os seus pecados sejam como o carmesim, eu vou torná-los brancos como a neve, como a lã, provando que tudo para Deus tem solução. Amém, pessoal? Às vezes não tem para os homens, é ou não é verdade? Às vezes não tem para os homens, mas tem para Deus. Não há pecado que Deus não remova, não há pecado que Deus não perdoa, com exceção, Jesus disse, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a pessoa, ela se sente rejeitada por Deus, ela se vê rejeitada por causa do silêncio de Deus. Deus não manifesta na vida dela o seu poder, ela não vê o mover de Deus, ela não vê a ação de Deus. Essa é a pior batalha que tem, é o silêncio de Deus. Está entendendo sim ou não? Isso aconteceu com o rei Davi, e o pior, no silêncio de Deus, as pessoas começam a questionar a Deus, questionar a existência de Deus. Poxa vida, será que Deus existe realmente? Às vezes eu fico pensando, como pode Deus existir e Ele não fazer nada por mim? Como pode Deus existir e não ver a situação que eu estou vivendo? Ou talvez não seja nem a sua situação, seja a situação de alguém. Puxa, não é possível. A pessoa chega a questionar a existência de Deus. Mas essa batalha não é só você que enfrenta, não. Todo mundo enfrenta. O rei Davi enfrentou. Ele disse no Salmo 13, Davi disse: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi disse assim: Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Eu não vejo o Senhor na minha vida, eu não vejo o Senhor fazer nada por mim, nada muda, nada acontece, nada resolve, olha a minha situação. E ele disse: o Senhor esqueceu de mim, qual o problema? Qual o problema? Então, quando a pessoa está nessa fase do silêncio de Deus, é uma batalha difícil. Quem já passou e enfrentou isso? Você já viveu isso? É uma guerra, porque você tem várias definições, você fica conjecturando: será que Deus me abandonou? Será que Deus não existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não vê a minha situação? O próprio Senhor Jesus passou por isso, no momento de dor, no momento mais difícil da vida dele, no momento que ele mais precisava do Pai. Ele disse assim, palavras do nosso Senhor, ele disse, lê comigo, o que ele disse? Deus meu, o que? Não, lê forte, por favor. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus disse: cadê o Senhor? Eu estou no sufoco, cadê o Senhor? Então eu mostro isso a você para você entender que nós vivemos em épocas diferentes, sim ou não? Mas a guerra é a mesma. As batalhas espirituais são as mesmas, os desafios são os mesmos, pessoal. Às vezes você pensa que essas coisas acontecem só com você, mas acontece com todo mundo, acontece e aconteceu com os homens de fé da palavra. Mas eu vou falar uma coisa para você, uma coisa boa. Quando Deus está em silêncio,
é como aquele professor que fica em silêncio quando o aluno está fazendo a prova para ver o que ele aprendeu. O que você aprendeu? O que você aprendeu sobre confiar em mim? O que você aprendeu sobre perseverança? O que você aprendeu sobre confiar sem entender? O que você aprendeu em ter fé, crer naquilo que você não vê? O que você aprendeu? Daniel, por 20 dias, Deus não se manifestou, mas ele manteve-se firme na sua batalha, até a resposta chegar. Então, o que Deus fará na sua vida, vai superar todas as suas expectativas, amém pessoal? Diga assim: o que o meu Deus vai fazer, vai superar as minhas expectativas. Não importa se você está sendo atacado no seu pensamento, se você está cansado espiritualmente, se você está com medo, não importa se é o silêncio de Deus, nada muda aquilo que Deus tem preparado para os que vivem a fé. Mas lembre-se, o mundo espiritual rege o mundo material. Então, se você quer ter vitórias no mundo material, primeiro nós temos que vencer no mundo espiritual. Para vencermos no material, temos que vencer primeiro aonde? No material. Você tem que ser conhecido no mundo espiritual como uma pessoa de fé. 7 irmãos exorcistas foram expulsar um espírito que estava manifestado em alguém, e eles disseram assim: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, sai daí. E aquele espírito virou para eles e disse assim: conheço a Jesus e sei quem é o apóstolo Paulo, mas quem são vocês? Quer dizer, no mundo espiritual eles não tinham força. E se você não tem força no mundo espiritual, você não vence no material. E para ter força no mundo espiritual, você tem que usar as armas espirituais. Comece a meditar na palavra, comece a orar. Não sei orar, ore do seu jeito, do jeito que você sabe já está bom. Comece a orar, comece a meditar na palavra. Mas eu tenho dificuldade de entender a palavra. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia Salmos, leia Provérbios. Medite na palavra. Você não precisa ler livros que você não entende. Você vai ganhar força no mundo espiritual. Faça um jejum. Que jejum? Vai na sua fé. Abra um jejum meia-noite, entregue meio-dia, abre meio-dia, entregue 5 da tarde, não importa a hora, não importa o tempo. Ah, bispo, quantas horas eu tenho que comer antes de abrir? Pare com essas frescuras, inventação de homens. Abre o jejum e acabou. Ganhe força no mundo espiritual, ganhe força no mundo espiritual, e você vai ser indestrutível no mundo material. Mas se no mundo espiritual você for um homem fraco, no mundo material você não vai aguentar muito tempo. Se no mundo espiritual você for uma mulher fraca, no mundo material você não vai aguentar muito tempo. Tem que se fortalecer, pessoal.